é muito importante, é fundamental que o militar ele se debruce sobre a legislação civil. Nós não podemos, né, fazer uma observação como aquele colega, né, naquela plateia lá que pelo menos 40, 50 pessoas, não, dentro dos quartéis nós não cumprimos NR. Não, isso, Sim, né, foi até o momento que eu falei, não, sim, não, sim, não é, foi difícil de explicar, né? Então nós é. precisamos nos debruçar. Por quê? Porque a legislação, não existe uma aviação no mundo militar e no mundo civil. Avião é avião. As legislações que foram adotadas da FAA, né, para o antigo DAC, e hoje os manuais de formação dos mecânicos de célula, GMP aviônicos, eles são originários da FAA, eles nasceram lá nos Estados Unidos, né? Eles são internacionais. Então, é importante que se lembre que a aviação militar ela não cria uma legislação diferente. Claro, eu entendo que se nós fizermos, por exemplo, quando falarmos em aviação de experiência, aviação experimental, né, do nosso saudoso IPEV no CTA, né, nós estamos falando de legislações diferentes, mas nós estamos falando de aeronaves experimentais da aviação militar. Mas quando nós estamos falando de uma aviação regular, né, as RBACs que norteiam aí a nossa aviação geral, de um modo geral, nós precisamos ter sim em mente a legislação civil. Aí nós chegamos no momento que nós fazemos essa classificação, chegamos na importância dos processos. Aí eu fiz uma montagem de um trabalho aqui que era aqui para o trabalho de pós-graduação, então eu coloquei algumas coisas que eu vou mencionar aqui para os senhores. Como eu não fiz a publicação ainda, eu apenas vou falar para os senhores, mas vai ficar gravado e os senhores podem entender. Então, para nosso... O senhor pode deixar naquele importância dos processos lá, por gentileza. Tá ok. Obrigado, comandante Joselito. Então, assim, algo que nós temos que lembrar dentro de um trabalho de manutenção que nós falamos em risco, né? Recentemente, eu estava, vou chamar de projeto, estava num projeto em uma determinada empresa e o que eu observei que o treinamento dessa empresa para os recém-contratados era o seguinte: senta em frente lá, por exemplo, uma tela e uma pessoa começa a ler o MGSO e pronto. Essa pessoa está pronta para enfrentar todos os processos, para ser o nosso colaborador dentro da empresa. Isso é muito perigoso para quem não conhece a aviação, né? Então você não pode colocar dentro de um mesmo contexto um mantenedor de aeronaves e, por exemplo, uma pessoa que vai fazer um atendimento administrativo, por exemplo, um atendimento ao telefone. Vejam, não desmerecendo que ambos são profissionais, mas são questões diferentes. Então, o aprofundamento de um manual de gestão de segurança operacional, ele deve ser mais aprofundado para o mecânico, mais aprofundado para quem está trabalhando no controle técnico de manutenção, mais aprofundado para quem está iniciando na carreira, para quem trabalha no pushback, no handling, no grounding, enfim. Então, eu coloquei alguns passos aqui para que os senhores entendam e critiquem, principalmente, né? Que é um trabalho que não está pronto. Então, para que os senhores entendam. Vamos lá. Então, o primeiro passo que eu entendo para nós fazermos uma efetiva gestão do risco, a gente tem que ter um plano aprovado. Esse plano ele pode ser um PDCA, por exemplo, ou um 5W2H, né, a ferramenta de administração que nós conhecemos, aonde vai ser colocado as regras, os tempos e os movimentos desse mecânico de manutenção de aeronaves. Então, esse plano aprovado, né, o 5W2H, os senhores conhecem, né, essa ferramenta de Dewing, e o PDCA também, que é o ciclo. Então, todo ciclo tem um início, tem um processo, né? É o Plan, Do, Check and Action. Então, essas duas ferramentas devem ser colocadas no plano aprovado. Esse é o primeiro passo, no meu entendimento, para que quem ingresse na manutenção de aeronaves comece a entender o que é o risco, o que é o perigo, e comece a se debruçar sobre a segurança, né? Não simplesmente eu jogar um manual de gestão operacional para você ler de hoje até amanhã, pronto. Amanhã você já está pronto, você é nosso colaborador. E ai de você se não souber, né? E eu vou contar uma outra situação que aconteceu nesse projeto, né? Que mais à frente eu coloco. Então, primeira situação, plano aprovado. Segunda situação, ambiente da regra. No ambiente da regra, eu posso usar aquelas ferramentas, seja o PEER ou posso usar o Shell também, né? Para aqueles que conhecem o modelo Shell,
Hoje nós estamos já no modelo Shallow, que aquele O é do Organization, né? Então hoje nós temos toda a estrutura do grande comando debruçada e interessada na segurança de voo, né? No passado, o que nós tínhamos? Nós tínhamos lá o mantenedor de aeronave, ele era aquela pessoa que gostaria de colaborar, ele preenchia um relatório de prevenção, e eu presenciei situações como essa. Ele preenchia o relatório de prevenção, quando chegava no chefe, o chefe, cara, o que é isso? Você está ficando doido? Você está mostrando problemas aqui no meu setor? Quem é você para mostrar problemas no meu setor? Na realidade, esse chefe, né, que era apenas chefe, não era um líder, ele não soube usar o potencial daquele mantenedor que apenas queria colaborar com a segurança, né? Então é importante a gente ver o valor e saber absorver aí a importância, o valor, né, o potencial que às vezes nós pensamos, o gestor pensa que é negativo, principalmente na aviação civil. Pô, quem é esse cara chegando agora para ele simplesmente mostrar os erros? Na realidade, não, ele é um colaborador, né? Ele está fora da bolha, ele viu coisas que talvez o gestor não viu. Então, o ambiente da regra. Vamos usar aí os modelos Peer, modelo Shallow, para nós buscarmos aí qual ambiente. Qual ambiente que esse mantenedor está trabalhando? É no controle técnico de manutenção? É na oficina? Essa oficina, quais são os riscos que oferece, né? Aí enveredamos lá para a NR9 dos mapas de risco, né? O risco físico, risco ergonômico, químico, risco de acidentes, né? Então, por isso é importante ele conhecer. Terceiro aspecto, elemento específico. Aí sim, é o profissional, onde nós teremos aí basicamente uma ferramenta que é o Dirty Dozen, que nós podemos usar de uma maneira muito excelente para nós lapidarmos esse profissional, e as capacitações gerais específicas. Então, de nada adianta eu imaginar, eu supor que quando o colaborador, vamos chamar dessa maneira, ele chega numa empresa, ele está pronto. Ele pode ter CHTs, mas talvez ele não tenha uma capacitação específica. Ele veio com uma formação geral, né? Pelo menos na aviação militar, ocorre dessa maneira. Então, eu acho fantástico a maneira como é gerida a capacitação, e eu vou falar pela Força Aérea Brasileira, pelo fato de eu ter ficado lá. A capacitação, a gente recebe esse militar pronto, 2 anos de formação, quando ele chega numa unidade, ele faz primeiro um curso específico da aeronave, é acompanhado por um tempo até ele ingressar depois de 5 ou 10 anos, aí na área depois de fazer todos os cursos, obviamente, na área de inspetoria, né? Aí, pelo menos, inspetoria vai chegar, talvez, assim, a partir dos 10 anos de manutenção, hoje um pouquinho menos, por falta de efetivo. Então, esse elemento específico vai ser esse profissional. Depois desse aspecto, nós temos que ter a regra entendida. A regra entendida é o padrão. Então, nós vamos lá para, por exemplo, NR9, ou o próprio GRO, a gestão, né, aí de risco, e o próprio PGR também. Nós temos o plano de gestão de risco. Então, essa regra é entendida por esse elemento específico, dentro desse ambiente de regra, que tem um plano aprovado, ele começa agora a se declinar, se inclinar sobre essa regra entendida. E ele começa a saber em que contexto ele está. Porque, por vezes, a gente vai entregar um manual de gestão de segurança operacional para uma pessoa que ela vai trabalhar, por exemplo, na hora da Copa de uma empresa, né? Então, ela lê tudo aquilo, mas ela não entende, ela nunca teve contato com uma aeronave. Ela não sabe que ela não pode se aproximar pela parte de trás de um helicóptero que está girando. Vai ter que estar com óculos de proteção quando estiver chegando, né? Dentro daqueles sinais internacionais, lá da ICA 100-12, né? Que nós sabemos. E depois dessa regra entendida, nós temos a prática aprovada, ou seja, ele entendeu a regra, ele passou por uma avaliação teórica, agora é a prática aprovada. Então, alguém vai voar de ala com esse mantenedor lá na manutenção, nunca vai deixar ele sozinho, ele vai ser checado, vai ser testado, até que ele consiga retirar as panes na aeronave, as inconformidades, fazer o lançamento lá nos cadernos, né? Seja de célula, nos diários, seja de célula, seja de GMP, de hélice, enfim. E depois disso nós temos o resultado esperado. E dentro dessa prática aprovada, aí sim, nós vamos colocar o MGSO. Aí vai ser o momento de nós trabalharmos em cima do MGSO.
ele vai entender com profundidade, né? Então, eu acho que dentro da aviação, né, eu acho não, eu tenho certeza, eu sou convicto disso. Nós temos que iniciar do simples para o complexo, se nós quisermos um resultado efetivo, né? Então, eu ia só apenas falar a respeito aqui de uma situação que ocorreu, né, em um determinado local. Então, um certo funcionário foi contratado para realizar lá um trabalho dentro das cadernetas, e quando ele estava fazendo o registro das cadernetas, ele plotou que faltava um procedimento de uma manutenção preditiva, né? Então, assim, estava lançada a pane, né, a inconformidade que havia sido tirada, mas realmente faltou ali um espaço, né? Então nesse caso específico, era um Vibrex. E esse profissional, ele entrou em contato com a chefia e falou assim: olha, aqui nessa caderneta está faltando. E essa pessoa, então, ele foi rechaçado, esse profissional, pô, mas quem é você para você vir querer falar o que tem nessa caderneta? Na realidade, eu conhecia muito bem os processos. Era uma pessoa que estava tentando colaborar com a segurança de voo, mas não foi compreendido, né? Então, naquele mesmo momento, ele viu que não era um ambiente onde ele deveria firmar ali a CHT dele, e ele pediu: olha, só me mostra um QRH que eu vou assinar aí a folha de emissão, e foi embora. Então, por vezes, nós temos que entender isso, que a segurança, ela é mais importante do que o lucro. É caro investir em segurança? Experimenta um acidente. Mas por que, Damasceno? Será que aconteceu isso, né? Será que essa pessoa, esse chefe, né, que falou com esse profissional, por quê? Talvez pela inexperiência profissional, que eu creio que deve ter sido isso, inexperiência profissional, ou também pelo receio, porque nós, assim, dentro da aviação, nós temos que lembrar que nós temos o chefe, o líder e o gestor. Pode estar na mesma pessoa, né? O chefe tem chefe que é só chefe, tem chefe que é líder, e tem chefe, líder, gestor que também é gestor, né? Aquele que sempre está de porta aberta, aquele que fala assim: galera, para a manutenção, amanhã tem churrasco, todo mundo vai, porque ele é um líder, ele sabe utilizar o potencial dessa pessoa. Então, por vezes, essas pessoas que fazem com que aquele funcionário, aquele colaborador, ele seja tolhido ali do direito dele de, por vezes, mostrar alguma inconformidade de segurança de voo dentro da empresa, é porque a empresa ela tem receio de algum processo, de algum procedimento que ela sabe que pode estar errado. Então, essas duas situações. Ou é a falta de experiência, a imaturidade, porque a imaturidade, ela muitas vezes não vem com a idade, né? A imaturidade profissional. Eu posso ter 60 anos, eu sou imaturo em fazer manutenção em uma aeronave X, né? Imaturidade profissional. Ou essa pessoa também, ela tem um receio, porque por vezes vai estar passando por um processo, ali, estandardização da empresa, passando por algum nível, então, pô, esse cara vem nesse momento mostrar esse problema, tentar tirar esse dominó, não é esse momento, né? Então, basicamente, esse resultado esperado seria isso. E aí, no final de tudo isso, né, é o que eu falei, o resultado esperado, que vai ser a retroalimentação de todo esse processo que eu falei, né? O plano, o ambiente, o elemento, a regra, a prática e o resultado esperado, que é a segurança de voo nos níveis próximos a zero, né? Porque eu não posso falar que eu vou ter nível de segurança zero, porque eu não tenho certeza do amanhã, né? Então, por isso, a gente coloca essa situação. Certo, comandante? Alguma coisa até aqui para a gente... Sim, eu Então, só... posso fazer só uma pequena intervenção? Por gentileza, comandante. Então, Sua tem disposição. um dos nossos alunos aqui fez um comentário e eu lembrei aí, pegando o link que o senhor estava falando, professor, de certo que eu vou falar um pouquinho sobre treinamento, né, que é importante também nesse processo, né? Vou até colocar aqui para a gente ver aqui, ó, um dos nossos alunos colocou, e no final ele coloca ali a segurança das aeronaves, né? Sabe, me fez lembrar uma coisa muito importante. À época eu trabalhava no aeroporto internacional no Nordeste e me acionaram, eu estava na sala IS, né, onde as informações aeronáuticas, né, aquela salinha que o pessoal vê ali, a letra C preta com fundo amarelo, né, onde tem as informações aeronáuticas, faz plano de voo, né. E então eu estava lá naquela área
da sala AES, que era voltada para o terminal de passageiro, área pública, né? E alguém me chamou lá no embarque internacional. E eu tive que ir lá, né? O pessoal pediu uma certa urgência, então eu fiz o deslocamento. Quando eu cheguei na entrada do embarque internacional, eu estava com crachá, né? O nosso crachá à época tinha a tarja verde e amarela, né? É um crachá de autoridade, né? E aí a pessoa que estava lá na porta de entrada, que dava acesso ao embarque internacional, a pessoa falou para mim assim, ó, você não pode entrar aqui não. Simplesmente falou assim, né? E eu, de certo que a pessoa não estava sabendo, né? Ou ela não lembrou, né? Mas eu tinha acesso. Então, aí eu teria que explicar essa pessoa, falar onde estava escrito, entendeu? Falar, aí não dava tempo não. O que é que eu fiz? Eu rodeei, passei por um outro acesso lá, que era acesso de tripulantes, e fui por uma outra porta que dava acesso ao pátio, né? Aí depois eu voltei, aí fui lá no supervisor dessa pessoa, chamei o supervisor, aí perguntei o que estava acontecendo com a equipe, né? Aí, não, o que é que houve? Quem foi? Me fala o nome. Eu falei, não, acho que você também está precisando de um pouquinho de treinamento, né? A doutrina não é essa aqui, né? A Não nossa são doutrina é pessoas e são os outra, né? processos. É. Então você faz o seguinte, ó, revê os processos, faz um treinamento e avisa o pessoal sobre a credencial. Você pega as credenciais que existem aqui dentro do aeroporto e fala para o teu pessoal quem pode ou quem não pode, quem tem ou quem não tem, o dever de, né, a obrigação de fazer, né? Aí, tanto é que na outra semana aconteceu um fato quase que semelhante, tinha sanado as dúvidas, né? Então, assim, o treinamento eu acho muito importante. E eu, assim, a época, né, foi algo que não interferia nas condições de voo de aeronave, entendeu? Não tinha problema com a navegação aérea, era algo Uhum. local, né? Mas se fosse uma coisa que pudesse impactar, né, nas operações da aeronave, olha só o problema, né? É. Mas de fato aí a gente já entra no risco, né? E eu não vou falar do risco não, que é com o senhor, comandante. Mas o senhor É verdade. me O obrigado senhor aí falou. pelo tempo que o senhor me Não, eu concedeu. que agradeço. O senhor falou uma coisa muito importante. A questão me fez lembrar a questão do security, né? Então, o safety e o security, eles também andam juntos, né? Porque, claro, aí não tão em voga no Brasil, mas não pode se descartar, né? A questão do terrorismo, né? A questão das sabotagens. Eu vou fazer um fato aqui que, inclusive, já foi publicado. Houve uma aeronave que foi fazer uma missão, uma aeronave de uma força de segurança, que foi fazer uma missão aí numa cidade do norte do Brasil. Essa aeronave, ela estava lá estacionada no pátio, né, dessa nave, uma aeronave da Polícia Federal. Inclusive tá na mídia isso. E em um determinado momento, aí madrugada, enfim, para fazer o abastecimento, o caminhão abastecedor, ele bateu nessa aeronave, né? Então, na época, foi questionado, poxa, mas é, como um caminhão abastecedor, ele pode bater numa aeronave, né? Era uma C-208 Caravan, e a aeronave ficou indisponível para o voo para cumprir aquela missão, né? Então, hoje, eu creio que tanto o safety quanto o security, ainda mais do que nunca, ele é extremamente, fundamental, fundamental. E vemos pessoas do security despreparadas, né, para realizar trabalho. Veja, não estou sendo leviano aqui, dizendo que as empresas não estão fazendo contratação de pessoas preparadas, por favor, não encare dessa maneira. Mas eu vou botar um pequeno exemplo. Uma determinada pessoa ela foi fazer o despacho da sua bagagem e dentro da sua bagagem ela tinha aqueles são aquelas ampolas de enchimento do colete salva-vidas. Sei. Então, uma dessas ampolas é que ela tem CO2, ali em torno de 10, 12 gramas de CO2, ela estava aberta, porque ela já tinha sido usada para enchimento. Essa pessoa estava fazendo um treinamento com esse material e por isso ela tinha que transportar. Então não tem outra maneira. E a ampola estava aberta, tinha sido usada. Quando ela passou para fazer o check-in, aí a pessoa que estava no security falou assim: poxa, mas você não pode levar nada de cilindro. Eu falei assim: não, mas olha, eu falei, porque era essa pessoa. Falei: olha, eu estou vindo no treinamento e essa ampola está aberta. Ela está aberta, já foi usada. Não, mas isso é muito complicado, porque isso pode explodir. E eu falei assim: olha, isso não vai explodir, porque ela já está aberta. Ah, não, então o senhor vai ter que voltar lá na empresa, e o senhor vai ter que despachar
Sem problemas. Aí fui lá, expliquei toda a situação e ela passou. Então, a pessoa, por vezes, ela não conhece os equipamentos, os processos. Então, a pessoa que ela imaginou que é um cilindro de gás, né? Claro, se fosse um cilindro de gás pressurizado, ele não poderia ser transportado, né? Temos várias situações, inclusive a aula que estava sendo dada é a aula de emergências aeronáuticas, né? Eu estava voltando de Brasília. E aí? Né? Então, esse profissional realmente ele se enquadra naquilo que o senhor falou ali, por vezes, a falta de treinamento, né? Mas isso é natural e, com o tempo, né, eu acredito que as empresas elas vão trabalhar em cima dos treinamentos dos seus colaboradores. A próxima ali, por gentileza, comandante, nós temos ali. Então, agora, continuando, nós temos a nossa NCA 3/16.